Vamos falar agora um pouquinho de política de cotas raciais, né? Esse ano deve ser feita uma revisão na lei de cotas, né, aqui no Brasil, e a Defensoria já tem nos seus concursos essa reserva, né? Inclusive, agora foi aprovada, né, a primeira defensoria indígena aqui da Bahia. E eu gostaria que você me falasse um pouco mais de como foi a instituição dessa política de cotas dentro da instituição, se ainda enfrenta resistências e se isso deve ser ampliado para as outras. Olha, hoje eu não sinto resistência nenhuma à política de cotas dentro da Defensoria, não. Acho que tem que ser ampliado e acho que tem que ter sempre refletido a forma de melhoria da política. A implantação na Defensoria Pública da Bahia, ela foi feita em 2016, foi o primeiro concurso que a gente fez reserva de vagas para a população negra, não tinha população indígena ainda. A gente usou como base legal o Estatuto da Igualdade Racial do Estado da Bahia. A gente tem um percentual de 30% para a população negra. Qual foi a mudança que a gente fez? A gente fez um estudo das carreiras do sistema de justiça que faziam concurso com reserva de vagas e percebeu que, normalmente, o resultado não era muito efetivo. As pessoas que eram aprovadas pela reserva de vagas também eram aprovadas pela concorrência ampla. Então, a cota não estava fazendo muita diferença. E a gente mapeou, identificou que isso acontecia porque, na área jurídica, os concursos, eles começam normalmente com, o caso do nosso último concurso, 9.000 candidatos na primeira fase. Dessa primeira fase, passam para a segunda 300, 200. Então, primeiro, o corte definitivo mesmo é esse aí da primeira fase. E aí, a partir das fases seguintes, aquele número que era de 200, ele é reduzido às vezes para 150, para 180, mas ele se mantém mais ou menos aquele número. E como a reserva de vagas era aplicada só no final, não fazia nenhuma diferença. Então, o que a gente fez? A gente começou, foi a primeira instituição do Brasil que fez isso, foi a Defensoria da Bahia, a aplicar a reserva de vagas desde a primeira fase. Então, se passavam 300 para a segunda fase, 100 tinham que ser da população negra. Isso deu uma efetividade muito grande para o nosso concurso. O resultado final foi muito mais forte do que o que acontecia antes. Agora, tinha problemas também, que a gente já identificou e que vai tentar melhorar nos próximos. Se por um lado a gente conseguia isso, por outro lado, a gente fazia com que fosse muito difícil que chegasse no final exatamente os 30%. A gente aumentou, mas a gente ficou mais longe do ideal também, que era os 30%. Depois, em 2018, a gente fez uma modificação na própria lei orgânica da Defensoria Pública para instituir, e aí foi a primeira instituição da Bahia, a instituição pública da Bahia que fez isso, para instituir na nossa lei orgânica também a reserva de vagas para os povos indígenas. Aí o percentual é um pouco menor, porque a representatividade é menor da população, são 2%, e realizamos agora o primeiro concurso de seleção de defensores com essa previsão. E esse concurso está na fase final, mas a fase eliminatória já passou, e nós tivemos a primeira pessoa, a primeira mulher aprovada, mulher indígena aprovada no concurso da Defensoria Pública. E que não só indígena, ela é indígena, um sobrenome indígena. Então, acredito que vai ser um avanço muito grande, porque é diferente, Cláudio. Uma pessoa que tem essa vivência da cultura, ela apontar os problemas. Os demais, isso é missão da Defensoria também, tem o trabalho de muita solidariedade de tentar entender qual é o problema daquela pessoa que eu estou atendendo, como é que ela vê o mundo, que eu tenho que tentar enxergar o mundo como ela. Isso é básico e é necessário para um defensor. Isso distingue o trabalho de defender do trabalho de acusar, de julgar. Mas é claro que a visão de quem já vem dessa cultura é muito maior. Então, assim como a reserva de vagas para a população negra tem mudado a cara da Defensoria Pública, e um exemplo disso aqui na minha campanha de recondução, isso foi pauta. Qual vai ser a política de combate ao racismo da Defensoria Pública? Isso foi pauta, nunca tinha acontecido isso, em eleição nenhuma de defensor público geral. Isso já é reflexo de ter aumentado a quantidade de defensores e defensoras negros. A nossa expectativa em relação aos povos indígenas é a mesma. Que o debate seja mais qualificado, que a descoberta e até a elaboração de instrumentos de atuação da Defensoria Pública em favor dos povos indígenas seja robustecida a partir disso. Então, a posição institucional da Defensoria Pública é essa, e recentemente, semana passada, a gente aprovou aqui em Salvador, nessa reunião que eu mencionei, a gente aprovou a Carta da Bahia, que é um documento produzido aqui com a presença de todos os defensores públicos gerais do Brasil, de um protocolo de intenções, de recomendações, para que todas as defensorias públicas, nos seus concursos, tomem cuidados para que a política de cotas seja mais efetiva.
e não é meu papel dar conselho para os outros, mas eu aconselharia as outras instituições a darem atenção a isso também. E esse ano, acho que mais do que nunca, a gente precisa defender ainda esse instrumento, né? Sim. A gente não pode retroceder nisso, né? A gente ainda precisa avançar muito no combate, principalmente ao racismo estrutural, né? A gente já está caminhando aqui para o final da entrevista, Rafson. Gostaria de saber se há planos de expansão da Defensoria neste ano, se o cenário da pandemia se estabilizar, né? Fé em Deus, a gente evolua para uma endemia, né? Que é um quadro, digamos assim, mais tranquilo para a gente lidar com essa situação. No plano nós temos sim. Como eu falei, a gente publica sempre, e nosso plano de expansão é público, todo mundo pode ter acesso a ele, está lá disponível no site da Defensoria. Assim como o sistema que a gente utiliza para calcular, para definir as prioridades também está lá. Quem quiser entrar e fazer suas simulações pode fazer também. Então o plano a gente tem um concurso em andamento. Nossa expectativa é que a gente consiga, sim, nesse ano de 2022, inaugurar mais comarcas. Já estamos procurando locais de funcionamento, conversando que esse momento também exige uma atuação dos municípios, das comarcas que vão receber. Por quê? Se a gente não tem orçamento, e é um fato que o nosso orçamento é deficitário, quando o município oferece imóveis, terrenos para funcionar, claro que isso ajuda na hora da escolha. Claro que isso ajuda na hora de priorizar, isso dá mais instrumentos para a gente chegar. Então a gente já está nessa fase de tratativa com municípios também, para conseguir crescer. Agora, a quantidade que eu não tenho como afirmar, nem a quantidade nem quando vai ser, porque isso depende muito do andar da carruagem, dos recursos, etc. Mas pode ter certeza que a perspectiva é sim de chegar a novas comarcas, a novas pessoas, novas pessoas que tenham direito a essa ferramenta de cidadania e de democracia que é a Defensoria Pública. Certo. Nesse ano, né? Nesse ano aí. Eu gostaria de saber qual o futuro da instituição que você vislumbra, né? Esse é o seu último ano de mandato, né? O ano que vem tem uma nova eleição para o cargo de chefe da Defensoria. O que você vislumbra para o futuro e o que você já vê como legado do seu mandato? Olha, Cláudia, eu tento fazer, nesses 4 anos como defensor-geral e antes, eu tento fazer uma gestão pensando na instituição para além do meu mandato sempre. Então tem muitas sementes que a gente planta que eu sei que vão ser colhidas com vários anos depois. O que eu vejo para a Defensoria no futuro, tanto como desafios, como legados que já são plantados. Primeiro, e aí eu acho que é um legado, a Defensoria Pública hoje da Bahia, ela está muito melhor posicionada no debate público do que ela estava antes. E quando eu falo melhor posicionada é que existe um reconhecimento social da importância da instituição, a quantidade de convites para entrevistas cresceu muito, as menções são feitas à Defensoria cresceu muito, as inserções em matérias, a procura pela Defensoria para discutir os mais diversos temas cresceu muito. Outra coisa é que eu acho hoje muito difícil a instituição retroceder nessa política de combate ao racismo, combate ao machismo, combate à LGBTfobia. Retroceder nessa função da Defensoria de vanguarda na garantia de direitos. Eu acho que chegou numa posição que é muito difícil retroceder. O reconhecimento da parte jurídica também é muito maior. A cultura que foi criada de demonstrar o que a Defensoria Pública faz através de dados é imensa também, eu acho muito difícil voltar atrás. Hoje as pessoas já sabem que se quiserem informações, inclusive para pensar em políticas públicas, é interessante procurar a Defensoria Pública. Isso em várias esferas. A gente criou uma cultura de estruturação diferente na Defensoria Pública. E eu vejo, para o futuro, a Defensoria Pública ainda também usando cada vez mais os dados que tem, cada vez mais as ferramentas que tem, e se colocando junto à sociedade como esse agente de garantia da cidadania. Tem vários desafios ainda. A gente precisa, por exemplo, de um corpo de servidores de carreira, que a gente não tem hoje aqui na Bahia. Há desafio também porque a Defensoria Pública, nesse período, ela hoje, embora a gente não possa dizer que a remuneração dos defensores é ruim, não é isso que eu estou falando, mas a remuneração dos defensores hoje é menor do que a remuneração dos promotores, do juiz, etc. E é óbvio que quando você faz uma distinção remuneratória, você pode favorecer a que se imagine que tem uma carreira mais importante que a outra. Então, esse é um ponto também que tem que ser... Para que não tenha evasão, né, dos defensores para outras carreiras, né? Exato. Então, esse é um ponto que tem que ser avançado.
O orçamento cresceu muito, mas está muito longe do necessário. Agora, qual é o desafio da Defensoria Pública também nesse momento? É ter a compreensão que o fato da Defensoria Pública ter se tornado autônoma em 2004, quando o Ministério Público, por exemplo, foi em 88, foi antes. O Judiciário já vinha há mais tempo. Isso traz algumas responsabilidades para a gente também. A primeira responsabilidade é que a Defensoria Pública não pode repetir os erros dos outros. A gente não pode seguir os caminhos que foram errados, traçados por... Isso faz parte da inteligência pessoal e institucional também. Você tem duas formas de aprender. Ou você aprende errando ou você aprende vendo que os outros erraram. Então a gente não pode seguir esse caminho. A Defensoria Pública tem que saber trabalhar a sua autonomia de maneira responsável. E trabalhar de maneira responsável é ter uma consciência muito tranquila que a autonomia não é um superpoder nem uma carta branca para fazer o que quiser. A autonomia é feita, é uma liberdade de poder se organizar sem sofrer ingerências externas que dificultem o efetivo serviço para aquela população que precisa. Isso é autonomia. E vai ser muito necessário da Defensoria Pública da Bahia e do Brasil ter essa maturidade para lidar com esse empoderamento que ela teve nos últimos anos, para lidar com isso sem se desviar do caminho, sabendo sempre que a Defensoria Pública existe para servir o cidadão. O centro da Defensoria Pública é a pessoa que ela atende. Se a gente conseguir se manter nessa linha, que é a linha que eu tento fazer como marca de gestão mesmo, essa consciência que a Defensoria se move por aí, e que todo fortalecimento da Defensoria Pública, seja institucional, seja corporativo, ele é consequência dessa centralidade que a população tem no nosso trabalho. Não é causa, é consequência. E justamente por isso, essa tem que ser sempre a prioridade da instituição. Esse, para mim, é o maior desafio que a Defensoria Pública tem nos próximos anos. Saber o que fazer com esse crescimento que ela teve, com esse fortalecimento que ela teve. E eu espero que a gente esteja à altura dessa responsabilidade que a gente tem. Rafson, muito obrigado pela entrevista. Você, leitor do Bahia Notícias, seguidor da gente aqui no YouTube, nas redes sociais, continue nos seguindo, sigam também a Defensoria Pública, se apropriem dos canais dela, se apropriem dessa instituição e a defenda também, porque não é só para o hipossuficiente, não, é para todo mundo, né? Quando a Defensoria se torna forte, todo o sistema de justiça e de garantia de direitos também se fortalece. Eu sou Cláudia Cardoso e até a próxima.